Quem já tá aí? Ah, a Gabriela já entrou. Vamos ver quem mais. Vamos colocar aqui o linkzinho no grupo. A Gabi entrou, a Lília entrou. Agora acho que tá todo mundo, né? Todo mundo conseguiu. Estamos entrando em grupo. Volta para a parte inicial. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para mim, que se tiver perguntinha eu vou vendo por aqui. Vamos lá, meninas. Deu certo. Será que o Diego conseguiu entrar também? A Lilian tá aí. Vamos lá. Bom, aos pouquinhos a gente vai falando. O que eu preparei? Para quem está entrando agora, que não estava lá no outro, fica tranquilo. Eu respondi uma perguntinha só da Lu sobre a jogada, mais para frente eu até falo de novo, enfim, quando a gente chegar lá. Primeiro, boa noite para vocês. Eu sei que era uma coisa que não estava combinado, mas liberou a minha noite de segunda-feira. E para quem participa dos trabalhos mediúnicos lá do Céu Café, eu vi que foi cancelado os trabalhos coletivos de hoje. Então veio na ideia, quem sabe fazer. E aí eu resolvi convidar vocês, acho que vai dar certo. Por que eu achei legal a gente fazer? Dá tempo ainda de dar uma praticada. Então, se você já tiver algumas dúvidas, se você já começar a praticar, ou quem não começou a praticar, eu já posso dar algumas dicas, falar alguma coisinha aí pra gente chegar na nossa próxima aula já fazendo as práticas. Até então, nossa aula tá mantida, tá? Então, existe aí uma preocupação com corona e tudo, enfim. Então, como a nossa aula de magia no Céu Café no sábado não foi cancelada, então eu vou para magia, vou dar aula e vou ter a aula no sábado. Então, até então, a não ser que a gente tenha alguma outra nova reorientação, mas até então, tudo certinho para nossa aula no domingo, tá? Então, vamos lá. Quem tiver com a apostila aí, abre aí rapidinho na página 8 e vai me dizendo aí se tá ok, se tá com a apostila, se tá na página 8. Eu tô tomando um chazinho. Como a gente está fazendo agora, não está no grupo fechado, está fazendo aberto, pode ser que de repente alguém entre aí e não faça parte do grupo do nosso curso de baralho e magia cigana. Então, quem estiver assistindo esse vídeo, essa live, essa transmissão de hoje faz parte de um acompanhamento que eu tenho feito com a minha turma, com o grupo de baralho e magia cigana, no curso que eu estou ministrando lá em Rio Grande. Então, como estamos fisicamente longe, a gente está fazendo esse acompanhamento. Então, tem as aulas presenciais e esporadicamente a gente pode se encontrar virtualmente, onde eu respondo dúvidas. Eu vou, para quem é do grupo, né, da aula, a gente vai fazer, eu vou reorganizar, eu vou ver o que está acontecendo com o grupo. Eu nunca fiz transmissão dentro de um grupo fechado, então eu vou ter que ver o que está acontecendo. Aí eu também sou marinheira de primeira viagem nessas transmissões em grupos fechados. Eu até peço desculpa, porque eu também estou aprendendo aí junto com vocês muitas coisas tecnológicas. Vamos lá então. Quem já está no curso, né, já está com a apostila, eu vou falar um pouquinho da importância da gente estudar a página 8, a página 9, antes da gente começar as práticas, tá?
São 9h20. Eu programei a gente ir até umas 10h30 no máximo, para não ficar muito cansativo. Então, pelo menos uns próximos 10, 15 minutinhos eu quero dar uma repassada nessas páginas 8 e 9, porque elas falam da preparação para a leitura do baralho cigano. Então, toda vez que a gente estiver preparando, algumas observações que são importantes, tá? Importante tanto para a gente agora nas nossas práticas, e principalmente depois quando a gente estiver fazendo as nossas leituras com atendimento, seja para nós mesmos ou seja um atendimento para outras pessoas, tá? Então, vamos falar do primeiro item na nossa página 8, preparação para a leitura à mesa de jogo. Primeira coisa que eu trago aqui é a conexão com a egrégora e a espiritualidade cigana. Nesse item aqui, eu falo da importância da gente, no momento da leitura do oráculo, nós estarmos com o nosso campo mental conectado com essa egrégora espiritual cigana, porque é essa egrégora que vai ser amparadora dessa energia oracular do baralho cigano, né? Cada oráculo, ele tem uma egrégora espiritual que ampara e que rege a abertura daquele oráculo, ou seja, a comunicação que aquele oráculo vai trazer. Então, no nosso caso das cartas do baralho cigano, a egrégora são os clãs espirituais ciganos, é a Santa Sara, né? É a espiritualidade cigana que está amparando essa energia espiritual. E claro, para gente que vai estudar e vai abrir o baralho cigano, a nossa conexão mental ela precisa acontecer. E essa conexão com a egrégora e com a nossa espiritualidade cigana, ela não deve acontecer só no momento do jogo. Ela deve acontecer na nossa vida diariamente. São todos os nossos pensamentos que a gente dirige a essa egrégora, né? Os pedidos de auxílio, os agradecimentos. Então, faz parte de uma postura nossa para o acompanhamento desse trabalho que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Então, é fundamental que a gente mantenha. E eu sempre aconselho, né? Às vezes, quem está começando, quem entrou no curso, que é a primeira vez que tem um contato com o baralho cigano, que ainda não tem a prática da leitura, esse momento de conexão vai ser mais importante ainda. E a disciplina, né? Então, como tudo na vida, parte importante vai ser a disciplina que nós vamos ter para manter essa conexão ativa, né? Como é que eu sugiro, geralmente? Tira 2, 3, 5 minutinhos por dia. Então, na hora que acorda, sabe aqueles minutinhos que a gente abre o olho e ainda fica na cama? Pode ser até esse momento. É o teu momento com o teu sagrado. Então, de olho fechado ainda, clama por esses mentores espirituais ciganos, pedindo o amparo, a proteção, a sabedoria para enfrentar mais um dia da jornada evolutiva, para ter compreensão de tudo aquilo que vai acontecer naquele dia, para ter sabedoria para fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões, né? Então, conecte-se com essa energia. Se não dá tempo, se na tua rotina de manhã é corrido e às vezes acorda em cima da hora para sair, para fazer as suas coisas, reserva teus 5 minutinhos antes de dormir. É claro, se vocês puderem fazer isso durante mais tempo, uma prática de meditação, uma prática de relaxamento, né? Uma conexão usando algum tipo de elemento, usando uma vela acesa, usando um cristal, com um elemento que vocês mais se afinizarem. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre elementos. Se na próxima aula, na nossa terceira aula, a gente vai falar de elementos. Enfim, seja só mentalmente, com esses momentos de reflexão e de conexão, seja a partir de um elemento, num período de tempo maior,
Nesse momento, isso não é o mais importante, a quantidade do tempo, mas sim a entrega do nosso campo mental para a comunicação com essa egrégora espiritual cigana. Isso é muito importante. Vocês vão ver que na hora que vocês vão abrir o oráculo, essa conexão ela passa a ser mais imediata no momento em que a gente já tem uma afinidade. Porque conforme a gente vai praticando no dia a dia, a gente já vai sentindo, percebe, sente o que acontece no corpo, qual é a vibração, quais são os pensamentos que vêm, quais são as emoções, qual é o cheiro que a gente sente. Então, quem tem aí mentores e mentoras ciganas, dos clãs ciganos encantados, por exemplo, muito comum sentir cheiros de rosas, o aroma de rosas, né? Então, vocês vão percebendo como é que isso vai fluir, essa conexão flui a partir do campo mental de cada um, tá? Então, esse é o primeiro item aqui de observação, que é de importância que a gente tem na preparação da leitura. Segundo ponto, proteção espiritual. Né? Aqui nesse item, proteção espiritual, é muito importante que toda vez que eu vou abrir o oráculo, eu esteja ciente que dentro daquele espaço divino, sagrado, oracular, que serve para comunicação do eu superior meu ou de quem eu estou atendendo, esse oráculo ele serve como um tradutor, ele está nos informando das orientações, das dicas, dos caminhos que aquela centelha divina está trazendo e comunicando ali no oráculo, né? Mas junto com isso, a gente sabe que vem todo o campo energético da pessoa que a gente está atendendo. Se eu estou jogando para mim, por exemplo, e estou fazendo uma consulta lá sobre o meu ambiente de trabalho, ali naquele oráculo tá vindo informação do meu chefe, do meu colega de trabalho, do porteiro, enfim, de quem eu estiver perguntando, e aquela informação tá vindo. Se aquela informação vem, eu tô entrando naquele campo de energia daquelas pessoas, daquele ambiente, né, daquele espaço, daquele local da situação que eu tô perguntando. Portanto, também podem ser atraídos para o nosso espaço físico e a sua contraparte astral, seres que estão conectados com aquelas pessoas que a gente está abrindo e que a gente está lendo no oráculo. Então é importante que o oraculista sempre tenha práticas de proteção espiritual. E essas práticas, ou a prática de proteção mais importante que um oraculista pode ter, é a sua própria postura diante da vida, né? O conhecimento que ele tem e as suas ações, o seu campo de pensamentos, sentimentos e práticas do bem, né? Por que eu falo isso e eu friso que isso é muito importante? Porque quanto melhor o meu padrão de pensamento, quanto melhor o meu padrão de sentimentos e quanto melhor o meu padrão de ação, as minhas práticas, né, os meus comportamentos diante da vida, da minha família, das minhas relações, no meu ambiente de trabalho, mais eu elevo o meu padrão vibracional. E quanto mais eu elevo o meu padrão vibracional, eu saio da onda da sintonia com aqueles seres mais densos, mais terra. Enfim, então essa é a melhor forma de proteção. Mas é claro que nem sempre a gente está 100%, nem sempre a gente está, né? Então a gente vai ter um deslizezinho de pensamento, de emoção, eu vou sentir raivinha de alguém em algum momento, eu vou ficar irritada, nervosa. Não é fácil mantermos o nosso padrão vibracional alto o tempo inteiro. E aí é que surge a importância da gente ter formas, meios de se proteger, e essas formas e meios de se proteger mais
práticas para nossa leitura oracular é a partir de uso de elementos em procedimentos relativamente simples que a gente pode fazer a nossa proteção. Para quem vem de uma tradição religiosa, quem já é um bandista, por exemplo, é muito fácil. A gente começa, né, pela vela do anjo da guarda, que já é a primeira proteção. A gente tem a proteção, todas as nossas firmezas da esquerda, também a proteção. Quem não é um bandista e é oraculista vai aprender outras técnicas, pela magia divina, pelo reiki, enfim. A gente tem diversas práticas vibracionais, energéticas, espirituais, para trabalhar proteção pessoal e de ambiente, para que a sua sala de atendimento não fique carregado, para que a sua casa não fique carregada, principalmente quem vai fazer uma leitura oracular no seu espaço doméstico, né, na sua casa, para que você não leve para dentro de casa ou para o contato com as pessoas e as suas relações, essas energias, né? Esses seres, enfim, esses energias, espíritos, né? Que vêm ali, obsessores, aqueles espíritos perseguidores espirituais que estão acompanhando às vezes as pessoas que a gente está lendo dentro do oráculo. Então é importante essa preparação. No nosso curso, a gente lá na 4ª aula vai falar sobre magia cigana. Então, quando a gente trabalha com a magia cigana, fica muito mais fácil. Por isso que nos meus cursos de baralho, eu não abro curso só de baralho cigano. Eu sempre faço baralho e magia cigana, porque eu já englobo conhecimento de formas de trabalhar elementalmente até para nossa proteção, tá? Enfim, depois vocês vão ler com mais calma aqui. Vamos falar sobre a entrada para o sagrado, que é o 3º item. Oi Edna, Edna disse que só conseguia entrar agora, seja bem-vinda. Tô vendo que a Agatha entrou. Olha, a Agatha foi minha aluna lá de Santos, lá no litoral de São Paulo. Esse grupo de baralho cigano eu vou abrir para todos os meus alunos. Quem já fez aula comigo de baralho cigano, eu estou abrindo um grupo um grupo privado na minha página. Então a Agatha provavelmente já vai ser convidada a entrar dentro do nosso grupo também. Todos os meus alunos de baralho que quiserem participar, eu vou fazer lives periódicas falando sobre isso. Vamos lá, 3º item, entrada para o sagrado, mentalização, oração, reverência. E aqui eu coloquei um exemplo de uma oração que é a forma como eu faço a minha entrada para o sagrado. Essa entrada para o sagrado é aquele momento em que eu aquieto meus pensamentos, faço a minha conexão com a egrégora espiritual cigana, peço licença, a permissão, a autorização de Deus, Deus Pai, Deus Mãe, que para mim é sempre Pai e Mãe. Peço licença às divindades ligadas a essa energia cigana. Eu geralmente peço licença à Divina Mãe Oroiná, que é uma divindade cultuada dentro da Umbanda. Eu sou umbandista, então para mim faz sentido, tá? Para quem não é umbandista, de repente não faz sentido pedir, saudar e pedir licença à Mãe Oroiná. Então eu trouxe aqui a presença da divindade Santa Sara, né? Que é uma santa católica, mas que rege essa energia cigana. Dentro do curso eu explico o porquê, eu trago um pouquinho da história de Santa Sara, a gente vai falar sobre ela. Então a gente pede licença para Santa Sara e pede a presença dessa sua energia divina, da sua proteção, da sabedoria divina, enfim. E aí lá no curso a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Então na apostila aí vocês vão ter o exemplo dessa oração inicial para abrir o jogo. O 4º item é elaboração da pergunta, objetividade. Era nesse item aqui que eu queria chegar especificamente para a gente começar as nossas práticas, tá?
É muito importante que durante a leitura do oráculo a gente saiba como perguntar as coisas. Muitas vezes eu vejo, principalmente quem está começando, né? A gente não consegue compreender bem a resposta porque a gente não conseguiu formular a pergunta de forma objetiva. Quanto mais objetivo nós formos, mais fácil vai ser de ler. Né? Então a gente une objetividade da pergunta com o entendimento do que significa cada posição daquelas cartas. Tá? Então agora nas práticas a gente vai ver como é que isso bate. A Lu perguntou: cada um pode criar uma oração para sentir essa conexão? Pode, Lu. É livre. Vocês vão intuir, vocês vão sentir como vai ser a oração de vocês, né? Como a gente está no curso, eu dou um exemplo e é um exemplo de como eu faço. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Primeiro, o pedido de licença, eu saúdo essas divindades, peço licença para entrar no seu mistério sagrado, peço proteção. E aí eu peço que me guardem, que me protejam, que protejam o nosso ambiente, o nosso espaço físico e as suas contrapartes astrais. Enfim, é a forma como eu me conecto e eu me sinto protegida. E vocês vão aí adaptando de acordo com a intuição, de acordo com seus mentores vão intuindo também, de acordo com o trabalho que vocês vão realizar, tá bom? A Andréia, boa noite, amada, boa noite. A Andréia também foi aluna do curso de baralho cigano, seja bem-vinda. Então vamos lá. O último item dessa nossa preparação é embaralhar e cortar as cartas, né? Primeiro, embaralhar. Vou falar um pouquinho desse embaralhar, que às vezes surge, né, dúvidas, porque os oraculistas têm diferentes formas de trabalhar, né? Existem alguns oraculistas que embaralham as suas cartas, só o oraculista embaralha. Tem oraculista que entrega as suas cartas para o consulente embaralhar. Qual é o sentido desse embaralhar, né? Eu estou trabalhando aqui o fluxo da energia e a conexão da energia oracular nessas cartas, né? E o baralho geralmente já foi consagrado antes, já foi imantado, já está na nossa energia do oraculista. Então, tem alguns oraculistas que preferem fazer com que a energia do consulente já esteja impregnada no baralho a partir desse embaralhar, né? Quem já fez curso comigo sabe, né? Eu tenho um certo apego às minhas cartas, né? Eu não costumo entregar para o consulente embaralhar as cartas. Às vezes a pessoa tá tão nervosa, não sabe nem embaralhar, cai carta, a pessoa fica mais nervosa ainda. Então eu não tenho esse hábito de pedir para a pessoa embaralhar as cartas. Eu embaralho enquanto vou fazendo a oração, né? Eu vou embaralhando até o momento que eu identificar que a energia já está fluindo. É uma sensação, é uma percepção que eu tenho, né? Então, no momento em que eu percebo que aquela energia já está fluindo, eu coloco o baralho na mesa e peço para a pessoa cortar em 3. Por que 3 partes? Porque 3 é o número da manifestação. Então, a manifestação acontece no plano da matéria a partir dessa energia trina. Então, não é à toa que existe a trindade divina, que é a manifestação divina no nosso plano a partir dessa energia tripla. Então, o número 3, quem é fã de numerologia, gosta de numerologia, já estudou sobre isso, vai entender bem, tá? Essa manifestação pelo 3. Então, eu peço para a pessoa cortar em 3. No momento em que a pessoa está cortando o baralho, a energia dela já está se conectando. E se conectando
na forma da manifestação. Então, a energia pessoal daquele consulente já está fluindo a partir da sua manifestação nas cartas, né? Para mim isso basta. Vocês vão sentir também como é para vocês. Vai cortar em 3, vai cortar em 2, vai cortar em 7, né? Vai cortar em 3 da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu deixo livre para a pessoa cortar para o lado que quiser, né? Então eu deixo a pessoa pegar, sentir as cartas e movimentar. E a partir daí, o próprio baralho vai fazendo com que aquela simbologia vá surgindo na ordem e na forma que for importante para que a gente compreenda. Mas vocês também vão sentir o que para vocês faz sentido, tá? Não é uma regra fixa. Até aqui tudo bem? Me diz aí, Cris, tá tranquilo? Tem alguma dúvida da página 8 e 9? Vamos ver aqui. Olha, Andréia entrou, seja bem-vinda. A Edna, tranquilo, Andréia, oi, amada. Vamos lá, então, para nossa prática. Eu trouxe aqui como a primeira caída para a gente treinar. Eu vou deixar a apostilinha bem do meu lado, que é para eu ler bem direitinho como tá aí para vocês. Então, vamos lá. Sim, não, talvez, né? Quem fez curso comigo, esse curso que eu tô dando em Rio Grande é a primeira edição que eu escrevo esse sim, não, talvez, porque é uma prática tão simples, mas tão simples que eu nem colocava na apostila. Entretanto, conforme eu fui, né, ministrando os cursos, as turmas, às vezes a pessoa sente falta ali daquele, mas eu não lembro direito como é que eu faço, enfim, eu achei melhor escrever aqui. Então, de repente, as meninas que participaram das primeiras edições no curso não tem esse sim, não, talvez na apostila, mas eu sempre ensino, eu sempre falo, sempre falei, né, em todos os cursos eu mostrei. Essa jogada de uma carta apenas para a confirmação, ela é maravilhosa, mas é bem objetiva, né? A resposta que eu vou conseguir é sim, não e talvez, né? Para quem está começando. E aí a gente entra lá naquela regrinha, né, da pergunta objetiva. Quanto mais objetiva, melhor. Não adianta eu perguntar como vai ser o meu próximo ano. Sim, não, talvez. Não vai responder, né? Então, o meu próximo ano vai ser favorável para eu trocar de trabalho? Sim, não, talvez. Então aí a gente tem uma resposta. Oi, Juscelie, ai que bom vê-lo aqui. Então vamos lá. Alguém quer fazer aí uma pergunta objetiva para a gente pedir licença aqui e responder? A primeira pergunta eu vou tirar aqui. Sim, não, talvez. Dá um delay aqui, eu falo e fico olhando aqui no vídeo para ver vocês respondendo. Acho que não vem nenhuma pergunta.
Ah, Edna, vou sofrer fisicamente com o corona. Então, eu pedi licença aos nossos mentores espirituais, protetores e amparadores da Edna Reis, perguntando se a Edna vai sofrer fisicamente com o coronavírus. A Edna vai sofrer fisicamente com o coronavírus. Eu embaralho fazendo a pergunta, mentalizando a pessoa, facilita porque eu conheço a Edna, então eu penso em Edna, eu já mentalizo, a energia já se conecta com ela, é muito mais fácil. Embaralhei fazendo a pergunta e aí eu abro o baralho e vou retirar uma carta. Essa aqui é a carta do caixão. Vamos lá pegar na apostila o significado, é o número 8. Enquanto vocês não decorarem se é uma carta positiva, negativa ou neutra, a gente vai lá e olha. Então, lá na página 5, tá na 5? Tá. Lá na página 5, a carta do caixão é uma carta negativa. Então, a Edna vai sofrer fisicamente com o coronavírus? Tudo indica que não vai. E olha que interessante, essa tiragem, essa leitura de sim, não, talvez, a gente não tá analisando a figura da carta ou o simbolismo, o desenho da carta. A primeira resposta que ela vai nos trazer, sim, não, talvez. Se a carta é positiva, a resposta é sim. Se a carta é negativa, a resposta é não. Se a carta é neutra, a resposta é talvez, pode ser. Essa carta aqui é uma carta considerada negativa. Então, a resposta é não vai sofrer. Conforme vocês forem atualizando, estudando, praticando, sentindo o simbolismo da carta, vocês vão poder, além do sim, não, talvez, aprofundar a resposta de acordo com o significado. O significado desta carta é transformação. Então, muito provavelmente, a Edna está fora de um perigo de contágio por conta de um momento de transformação que ela vive ou que ela está passando ou vai passar na vida dela, né? Então, existe um contexto de mudança que ela deve estar vivendo ou vai viver logo, porque a gente fez uma pergunta no presente, né? E sempre esse presente, ele é um presente de agora, uns 3, 4 meses, ele não se estende muito no futuro. Eu poderia ter feito a pergunta objetiva também. A Edna vai sofrer fisicamente com o coronavírus no ano de 2020? Pega um tempo maior, até dezembro de 2020. Né? Então, tudo vai depender da resposta de acordo com a pergunta. Ficou claro essa primeira jogada? Eu vou sempre responder e fazer aqui a prática da primeira pergunta, senão não dá tempo. Se a gente tiver tempo, eu posso fazer mais, tá? Mas eu vou fazer um exemplo de cada leitura, tá bom? Vamos lá, então, para a segunda prática. A segunda prática é a jogada das 3 cartas, né? A jogada das 3 cartas, ela já vai... Ficou claro para mim? Sim. Ficou claro? Ok. Então, as 3 cartas, a jogada dessas 3 cartas, ainda na página 10, ela já vem trazendo elementos diferentes. Eu posso
fazer a leitura. Eu coloquei duas formas para vocês fazerem a leitura. A primeira carta, então eu vou ler da esquerda para a direita. A primeira carta da esquerda vai representar o meu passado. A carta do meio vai dizer e vai responder pelas energias daquela situação no meu presente. E a carta da direita vai falar sobre as energias que envolvem a situação que eu perguntei no futuro. Então é uma jogada bem objetiva para entender passado, presente e futuro, tá? Ou a segunda possibilidade, a primeira carta da esquerda representar as energias que estão agindo favoravelmente, ou seja, de forma positiva naquela situação. A carta do meio vai me dizer quais são as energias que estão contribuindo de forma negativa para aquela situação. E a carta mais da direita vai trazer a energia síntese que envolve aquela situação. Tá? Então, eu tenho ali positivo, negativo e uma energia geral que está rondando aquela situação e que pode dar pistas daqui para frente o que pode acontecer, né? Uma definição ou uma resolução para a situação perguntada. Quem é que vai definir se é passado, presente e futuro, positivo, negativo e síntese? O oraculista. Então, eu que vou definir qual é a leitura que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui uma primeira, passado, presente e futuro. Então, a primeira pergunta que aparecer aí, que vocês colocarem, que aparecer aqui para mim, eu vou fazer. A Edna disse, depois ouço, caiu bem na hora da explicação. Puxa vida, eu deixo gravado, Edna. Deixo depois, tu escuta lá. Mas é coisa boa, né? Então, não, a resposta foi não, não vai, né? Não tem nada previsto. Passado, presente e futuro. Alguém quer se habilitar com uma pergunta? Vamos ver o que vai surgindo. Qual vai ser a primeira pergunta que vai aparecer aqui para mim? Vamos ver, tá aparecendo. Ai, veio um coraçãozinho. Ai, bota muito coraçãozinho aí. Mudo de casa esse ano. Então aqui eu vou perguntar. A pergunta da Andrea foi a primeira que apareceu para mim. Mudo de casa esse ano. A minha pergunta, a minha tiragem não vai ser sim e não. Eu me propus a tirar passado, presente e futuro. A pergunta da Andrea é se ela vai mudar de casa esse ano. Então, eu vou tirar a primeira carta, vai falar sobre as energias do passado que envolvem essa mudança de casa dela. A carta do meio vai falar sobre as energias do presente e a carta da direita sobre as energias de futuro que envolvem essa mudança. Então, vamos se conectar com a Andrea Paulino, pedindo licença a todos os seus protetores, mentores e guardiões espirituais, para que a gente entre na sua energia pessoal, respondendo a pergunta. A Andrea mudará de casa esse ano? Andrea mudará de casa esse ano? Então, vou abrir meu baralho. Andrea mudará de casa esse ano? Esse ano. Então, aqui, energias, vou botar mais para baixo para ficar mais visível. Ficou melhor de ver? Acho que ficou.
Então, a Andréia mudará de casa esse ano. A carta bem da esquerda é o coração, fala do passado. Essa carta que fala do passado é uma carta que fala de relações emocionais. Então, muito provavelmente, a decisão de se mudar tem a ver com a estrutura emocional, ou apego, ou desapego, ou o local que ela está vivendo já não tá, ela não está mais gostando daquilo porque tem a ver com o seu fluxo de emoções. Não tá, tem algo que dentro dela já tá dizendo, esse não é mais o meu espaço, não é mais o meu local, não é mais aqui que eu quero estar. Então, provavelmente a decisão dela de se mudar tem muito a ver com a forma como ela se sente no ambiente, na casa, aquilo que ela deseja para o futuro, aquilo que ela almeja para ela, tem muito a ver com uma decisão emocional, né? No presente tem a carta das nuvens. A carta das nuvens fala de um tempo, ou seja, agora, nesse contexto, nesse momento, tá meio confuso, tá meio nebuloso, talvez não esteja bem certo ainda. Para onde eu vou, que bairro eu quero, que tipo de casa, de apartamento, ou a negociação não tá bem feita, ou tem alguma coisinha que ainda não tá bem certo. Porque a carta das nuvens é uma carta que fala de atribulação, de confusão, de incerteza, né? Então, no presente, isso não tá aberto ainda, ainda tá meio confuso. Tem que definir bem, tem que definir para qual bairro eu quero ir, qual é a minha prioridade, quanto eu posso pagar, eu vou ter que vender o meu antigo para comprar o novo, então as coisas precisam estar mais certas para que essa venda aconteça. E aí a gente perguntou aqui na carta da direita, esse ano eu me mudo, né? A pergunta da Andréia foi essa. Consigo me mudar ainda esse ano? A carta do urso. A carta do urso fala de uma energia de coisas que não são bem verdadeiras ainda. Então, assim, é uma carta negativa, né? Então, muito provavelmente essa mudança não aconteça ainda esse ano. E pela carta do presente tem alguma coisa que ainda não está bem certa para acontecer. Então é entender por que eu quero me mudar mesmo, para onde eu quero, ou seja, descubra as suas verdades, descubra os seus caminhos reais para poder tomar a decisão da melhor casa, do melhor local para ir adiante, tá? Mas num contexto geral não tá muito aberto, não tá muito propensa para se mudar esse ano, não. Enfim, tá? E vou abrir uma prática de positivo, negativo e síntese. Então, quem aí, vamos pegar uma pergunta anterior, a última que foi feita aqui. A Nádia Rocha perguntou, caminhos de espiritualidade, como vai ser? Então vamos fazer com a Nádia aqui essa prática de positivo, negativo e síntese. Então, pedindo licença aos protetores, mentores e guardiões espirituais da Nádia Rocha, para que a gente possa entrar nas suas energias pessoais, identificando como será o caminho da espiritualidade da Nádia nesse ano de 2020 ou a partir deste ano. Então, o que existe de energias positivas, energias que podem estar atrapalhando os caminhos da espiritualidade da Nádia e as energias síntese. Então, se tiver alguma orientação para trazer para a Nádia Rocha sobre os seus caminhos espirituais. Vamos ver, Nádia. Positivo para os caminhos espirituais da Nádia, negativo para os caminhos espirituais da Nádia, síntese para os caminhos espirituais da Nádia. Olha, Nádia, cartas bem fortes. Vou botar mais para baixo aqui, conseguir visualizar. Positivo. Então, eu tenho a carta da esquerda, né, com o significado de energias positivas. Então, caiu a carta dos pássaros, né?
A carta dos pássaros, ela fala de uma energia de movimento, de ir e vir, de parcerias. Então, de forma positiva, contribuir nos teus caminhos, na tua relação com a tua espiritualidade, fala de práticas, de trabalhos, enfim, a forma de viver a tua espiritualidade muito provavelmente não vai ser sozinha, tá? Muito provavelmente vai ser, tu vai te sentir bem, vai te sentir melhor e vai conseguir compreender de uma forma mais livre, mais expansiva, mais aberta a tua espiritualidade em conjunto com outras pessoas, no coletivo. Então, práticas espirituais em que tu estejas com outras pessoas, que tu participe de um grupo de estudos, um grupo de desenvolvimento, enfim. O que está positivo na tua prática espiritual, no teu desenvolvimento, é o trabalho coletivo, tá? E também a liberdade. Muito provavelmente tu te sente muito desconfortável quando alguém chega para ti e diz assim, é proibido fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, procurar formas de se relacionar com a tua espiritualidade em que tu se sinta confortável, que tu se sinta livre, em que tu saiba que, apesar de existir regras, essas regras não tolhem a tua capacidade de tomar decisões sobre os teus caminhos, né? Isso é positivo. A carta do meio é a posição da carta negativa, né? As energias que estão atrapalhando o teu desenvolvimento espiritual, a confusão, não saber ao certo o que fazer, para onde ir, né? Então vai chegar um momento em que tu vai ter que respirar fundo e avaliar essa situação com clareza e sem pressa, né? Porque a carta das nuvens fala de tumulto, atribulação, confusão, passageiros. Então, muito provavelmente essa energia que tu sente de não saber o que fazer direito, não ter certeza, não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, não sei se aceito o convite desse amigo, dessa amiga para frequentar tal lugar, enfim. Essa energia que parece que está muito confuso, isso vai passar. É só ter calma, estudar, te entrega para essa conexão com os teus mentores, para que tu encontre aí o sol depois da tempestade, né? E a última carta, ou a carta aqui da direita, é a posição da carta síntese. A carta síntese para Nádia vem com a energia do caixão. A energia do caixão, ela é uma energia de renascimento, de transformação, né? De final de um ciclo e começo de outro. Então, muito provavelmente, o momento que você está vivendo hoje, Nádia, com a tua espiritualidade, é um momento de renascimento, de se redescobrir, reencontrar, né? De se renovar, refazer, recriar. Então é um momento muito importante, né? E quando fala da nossa vida espiritual, então é um momento muito bonito, um momento em que tu vai poder criar novas formas de viver a tua espiritualidade. Isso tá na tua mão, né? E tá acontecendo agora, tá? Então, terminamos aqui esse treino, né? Então, a gente fez positivo, negativo e neutro, focando na pergunta objetiva e respondendo de acordo com a simbologia das cartas, tá? Dúvidas sobre as jogadas, então a transmissão é especial aí para as alunas do curso de baralho cigano que estão aprendendo. Se tiverem dúvidas, meninas, sobre as caídas, o objetivo aqui não é responder pergunta. O nosso objetivo com essa transmissão é ajudar as alunas a compreenderem as caídas, a explicar, a dar um apoio, mesmo eu não estando presente em Rio Grande o tempo todo. A Nádia, ai, chorando, espero que seja um choro bom, Nádia, um choro de alegria, é o momento de renovar. Vamos lá para a próxima caída. A próxima caída é a caída da cruz.
Vamos ver o que a gente vai aqui tirar na cruz. A última pergunta que aparece aqui para mim. Eu vou encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020? Da Rita Roldão. Rita, minha irmã do coração, né? A Ritinha, vou encontrar emprego. Ai, deixa eu voltar aqui, subiu. Vou encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020? Eu vou responder essa pergunta fazendo a prática da resposta em cruz. A resposta em cruz é um pouquinho mais elaborada do que as outras, né? A resposta da cruz, a Edna aqui, os alunos também têm o Diego e o Arthur. Também eu não vi aqui o Diego e o Arthur entrarem, por isso que eu tô falando das meninas. Eu não vi eles entrarem aqui, não apareceu pra mim. A Edna tá me corrigindo, eu tenho 2 aluninhos. Geralmente as turmas, a maioria é feminina, né? Mas essa turma a gente tem no grupo lá de Rio Grande 2 rapazes. Se eles estiverem online, me perdoem, eu não vi eles entrarem aqui. Mas meus alunos e minhas alunas, então, especial a transmissão para eles. Vamos lá na página 11, na prática da cruz. Aqui na cruz eu vou fazer uma leitura mais complexa, a gente está avançando, né? Eu vou tirar aqui 5 cartas, vou dispor em cruz. A minha primeira carta, onde eu vou colocar, é a carta do meio, tá? A segunda carta em cima vai falar das influências externas, o que externamente está atrapalhando aquela situação que eu perguntei. A terceira carta eu vou colocar na parte de baixo da cruz. Então essa terceira carta vai representar tudo aquilo que está atrapalhando, né? O que está em oposição à situação que eu perguntei. Então as energias se estão atrapalhando. Na quarta carta, que vai ficar do meu lado esquerdo, vem as influências externas. Então tudo aquilo externamente que atrapalha. E na carta da direita, que vai ser a última carta que eu vou colocar na cruz, vai falar da situação a longo prazo. Vocês vão ver que a pergunta aqui, a última pergunta que apareceu, da Rita, vou encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020? É essa pergunta que a gente vai responder agora, tá? Então, pedindo licença a todos os mentores, protetores e guardiões espirituais da Rita Roldão, para que a gente possa entrar nas suas energias pessoais, identificando as respostas, as orientações para a pergunta da Rita, se ela vai encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020. Vai encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020. A Rita Roldão ainda vai encontrar trabalho nesse primeiro semestre de 2020. Então, vamos lá, abrir, tirar aqui a nossa cruz. Primeira carta, síntese. Segunda carta, influências internas. Terceira carta, oposição. Quarta carta, influências externas. Quinta carta, situação a longo prazo. Então, vou fechar aqui, deixa eu colocar mais para baixo para todo mundo enxergar. Dá para ver? Vou abaixar mais um pouquinho aqui, acho que agora dá para ver bem. Então aqui, nossa primeira carta é a carta síntese, né? A pergunta da Rita foi: vou encontrar trabalho ainda nesse primeiro semestre de 2020? É uma carta neutra, né? Uma carta talvez. E esse talvez a gente vai agora interpretar também a simbologia, né? A carta da carta fala daquelas energias que ainda estão por serem, coisas que estão por serem descobertas,
coisas que estão por vir. Então tem situações ainda que surgem na vida da Rita que vão trazer aí notícias e reconhecimentos. Ela vai saber de coisas que estão acontecendo, tá? Então, de uma forma objetiva e direta, a gente diz para Rita, Rita, pode ser que sim, né? Mas tem coisas que surgem aí, tem surpresas. De repente, não um trabalho ainda fixo, do jeito que tu queres, mas coisas estão surgindo. Surgirão oportunidades, né? Talvez não exatamente como tu queiras, é uma carta de talvez apareça, mas talvez apareça como uma surpresa que não seja exatamente aquilo que tu esperas, tá? O que internamente, a carta 2, né? O que internamente está influenciando essa situação? Ou seja, o procurar o trabalho. Apareceu a carta da lua. A carta da lua, a simbologia dela é do nosso emocional mais profundo, o nosso inconsciente. Então é importante nesse momento trabalhar essa energia interior de centramento, né? De foco, de constância, se fortalecer no seu campo emocional para que essa situação de trabalho se resolva, né? Então é uma carta de um emocional muito profundo, muito intenso, e talvez, né, a Rita esteja aí mergulhada nesse interior e com talvez um pouco de dificuldade de viver a realidade prática da vida, né? Porque trabalho está muito ligado com a vida material. A gente vê no jogo dela, tem carta aqui de emocional, né? Tem muita carta de emocional lá na síntese, tem outra carta emocional, né? Então, trabalhar esse campo das emoções para te manter confiante, te manter firme, para ir em busca daquilo que tu realmente queres, tá? A quarta carta, vamos falar da terceira aqui embaixo, né, da oposição. A carta da oposição é a carta do cão. A carta do cão fala de lealdade, de amizade, de companheirismo. Muito provavelmente esse momento a Rita deve estar se sentindo fora do seu eixo, assim, sem segurança. É como se ela não tivesse, não pudesse contar com amigos, com parceiros. Não tenho essa base de lealdade, de pessoas parceiras do meu lado. E isso pode estar contribuindo para esse emocional ir afundando. Então, o sentimento de estar só, de não posso contar com as pessoas, de não tenho ninguém, porque a carta do cão é o companheiro, né? É o companheiro, é o amigo, é aquela pessoa leal, é aquela pessoa com quem eu posso contar. Então, como a gente está falando aqui de trabalho, vou encontrar trabalho, talvez ela esteja vivendo esse momento meio de sensação de que não tenho um companheiro, não tenho com quem compartilhar isso, ou não estou tendo a ajuda que eu deveria estar tendo neste momento. E isso está entrando aí como uma oposição, ou seja, essa energia, esse sentimento, isso pode estar atrapalhando, pode não estar atrapalhando nesse contexto do trabalho. A carta de influências externas, olha que interessante, é uma carta de mudança, e é uma carta de mudança de estrutura física, tá? Então fala assim de uma troca, de uma ida para outro lugar, né? De um movimento que envolve estrutura física. Então essa carta me diz assim, olha, o que quer que esteja acontecendo para que tu esteja sem trabalho, esse é um movimento que a própria vida está trazendo para ti, para que tu vá para um outro contexto. Tu precisava de alguma forma ir para outro lugar ou estar em outro lugar. E a carta de situação a longo prazo, ela é extremamente positiva. Então, muito provavelmente, Rita, nesse primeiro semestre, talvez tu ainda não estejas naquele trabalho que tu considera ideal. Talvez, né? Pode ser que sim, se tu conseguires de repente resolver esse teu interno que tá
tu tá ainda muito atribulada internamente, né, emocionalmente. Então, resolvendo isso, tu consegue movimentar a tua vida para uma mudança bem bacana. E o novo trabalho que chega, porque vai chegar, pode ser não no primeiro semestre ainda, mas assim que esse trabalho chegar, esse provavelmente vai ser um trabalho que vai te satisfazer internamente, tá? Tu vai te sentir bem contigo mesmo, vai te sentir bem com o trabalho, com a atividade, vai ser um trabalho que vem para te deixar aí tranquila, né? E é um tranquila que não vai só ser em situação financeira, tá? Vai ser um tranquila assim, eu gosto de fazer isso. Enfim, eu consegui um trabalho em que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer e que eu me entrego para fazer, tá? Essa foi o exemplo, então, da nossa jogada em cruz, quando eu analiso, faço uma pergunta e analiso o contexto dessa pergunta, entendendo a síntese, entendendo as influências internas, a oposição, as influências externas e a longo prazo o que vem trazendo em relação àquela pergunta. Então, a Ritinha tá aí ainda, Ritinha? Turminha, ficou claro essa jogada aqui da cruz? Tem dúvidas? São 10h15, nós temos ainda 15 minutinhos, se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Essas foram basicamente as 4 jogadas que eu queria treinar com vocês antes da nossa próxima aula, né? A jogada sim, não, talvez, as 2 jogadas de 3 cartas e a jogada da carta da cruz, tá? Olha, a Marcela entrou, bela live. Olha, a Marcela também foi minha aluna do baralho cigano. A Lu, amei, a Rita, maravilhosa, manda a perfeita descrição do meu momento. As cartas, elas trazem a sintonia da pessoa, né? A tua centelha divina, Ritinha, se manifestando no oráculo, né? Super indico o curso de baralho com a Cris. Ai, minha Marcela, minha aluninha, virou minha amiga, né? De minha aluna passou a ser minha amiga. Edna, posso fazer a mesma pergunta em mais de uma forma de jogada? Pode, Edna. Às vezes, quando a gente tem perguntas muito complexas ou que envolvem muitos aspectos, a gente pode fazer várias jogadas. Eu não faço. Eu não gosto. Eu prefiro compreender, eu prefiro identificar qual vai ser a melhor jogada para me responder aquela pergunta, né? Por que eu não gosto? Porque às vezes causa mais dúvida do que traz auxílio, tá? É possível, não tem impedimento, não tem nenhum problema, não tem nada que diga que eu não possa. Pode, né? Eu não gosto, eu prefiro escolher a jogada que vai me responder da melhor forma a minha pergunta, e fazer aquela jogada e explorar ao máximo aquela jogada. E, eventualmente, se eu precisar de uma ou outra confirmação, eu venho trazendo e fazendo as confirmações. Na prática, porque a gente está nas leituras iniciais, né? Nas leituras básicas. Na próxima aula, a gente vai fazer outras leituras mais complexas e vai chegar na mesa real, né? Então, quando a gente tiver essas leituras mais complexas, tu vai ver que tem leituras, tem caídas, tem jogadas que elas trazem muito mais opção da gente aprofundar, tá? Os questionamentos. Quanto ao meu trabalho, vai ter movimentação boa? Já nem tô mais nas práticas. Faz agora, treina aí, Adri. As perguntas que vocês me fizeram, agora vocês podem ir treinando, tirando aí para vocês, tá? Enfim, fizemos as nossas
práticas, a gente viu que o método do sim, não, talvez, ele é um método de confirmação, né? Ele geralmente não é um método que eu utilizo como leitura. Fiz uma leitura grande e aí eu quero, é isso, eu vou lá e peço para o consulente, tira uma carta, vamos confirmar. Porque às vezes a gente não quer acreditar na resposta, né? E tira uma carta e confirma. Geralmente essa carta única eu uso mais assim, senão raramente eu vou usar. O método das 3 cartas eu também uso só quando é algo muito específico ou para uma jogada mais direta. As 3 cartas eu uso bastante quando eu vou abrir para mim, por exemplo. Eu tenho uma dúvida ou eu quero saber de algo muito específico, então eu tiro 3 cartas só. Então, quando é algo muito direto, eu vou nas 3 cartas, né? Se não, eu vou usar outros métodos. Mas são formas da gente ter uma visão geral de algumas perguntas bem objetivas, né? O método da cruz eu já uso mais. Então, quando eu quero sondar o que está em volta daquela situação, né? Estudar, às vezes a pessoa chega pra gente com um problema e traz o problema. Eu tenho no método da cruz como identificar diretamente o que da parte dela, que são as influências internas, né? O que da parte dela tá influenciando naquela situação? Porque às vezes a pessoa vem pra gente falando de uma situação, mas ela não conta o que ela tá fazendo, ela não conta o que ela fez de errado, ela não conta como é que ela tá vivendo a vida dela, ela dá a versão dela da situação. E quando a gente usa o método da cruz lá nas influências internas, às vezes aparece, a pessoa diz assim, o meu marido tá brigando comigo, quer se separar, eu não sei por quê, porque o nosso casamento tava tão bom, tão maravilhoso, de uma hora para outra ele vem com essa. Eu quero saber se ele tem outra. Aí eu abro a primeira jogadinha ali no método da cruz e lá nas influências internas aparece, por exemplo, a carta da cobra. A carta da cobra é a carta da traição, a carta da energia vital, a carta da energia sexual. Só que ali a carta da cobra, ela caiu nas influências internas. Então não é uma pessoa de fora que está atrapalhando ou não é uma traição externa, é algo interno referente àquela pessoa que está ali na minha frente. Então, ou ela não tem mais relacionamento sexual com o marido, esfriou, as coisas esfriaram, caiu na rotina, ou ela traiu o marido e não me falou, né? A traição foi da parte dela e não do marido, e o marido de repente descobriu e quer deixar dela. Enfim, eu vou aprendendo a fazer a leitura de acordo com a posição das cartas. Essa é a técnica. E para quem faz o curso, né? Chegou lá no curso, lá no primeiro dia, falou assim, a minha cigana lê, mas eu não sei ler, né? Ou eu leio só com a intuição. Essa é a diferença, eu conhecer a simbologia das cartas e conhecer a técnica da leitura e juntar os dois e fazer a energia fluir através desse conhecimento. E esse é o nosso desafio, por isso que tem que praticar bastante. Ai, a Adri já abriu lá, deu carta positiva para minha pergunta, ó. Muito sucesso, Adri, não tem pra onde correr. Ó, beijinho no ombro e vai. Meninas e meninos, se eles estão aí, eu não os vi, mas depois eles assistirem, eu espero que tenha ajudado bastante quem está no curso. Quem não está no curso, mas já foi minha aluna ou meu aluno do baralho cigano e entrou depois do iniciozinho, eu abri um grupo fechado na minha página Cris Cole Terapias Integrais.
para os alunos que já estudaram comigo, estão estudando comigo, baralho e magia cigana. Então eu pretendo, dentro desse grupo fechado, falar mais sobre, né, para os alunos. Então eu estou elaborando aí, tem projetos de conteúdos novos, eu estou pensando em fazer um módulo do curso específico para quem quer usar o baralho cigano como elemento terapêutico, trabalhando com saúde, então associando as cartas ao estado de saúde da pessoa física, emocional, mental e espiritual. Eu estou elaborando ainda essa forma de trabalhar. É algo que eu já faço na identificação durante as leituras, quando eu abro a mesa real, quando eu abro pirâmide de forças pessoais, mas isso não está escrito, né? Eu uso, mas eu não escrevi, porque requer um conhecimento e uma prática já das cartas do baralho, das simbologias, é algo mais aprofundado. E para quem já fez o curso comigo, eu tenho certeza que já teve o básico, já teve o conteúdo, já sabe das simbologias e já tem uma noção de como eu enxergo as simbologias do baralho cigano, né? Então vai ser mais fácil e eu vou trazer de repente dentro do grupo esse conteúdo inicial antes de transformar isso num curso, antes de transformar num módulo do curso ou num outro curso extra. Quem sabe aí a gente vai se falando mais pra frente. Então, para todo mundo que esteve até essa hora, muitos beijos. Confirma para mim o que devo fazer com as velas e as fitas. Acho que perdi essa parte. Qual vela e fita, Edna? A que eu entreguei na primeira aula? Ah, tá. Aquela vela e as fitas, a vela era para acender, né? Então, quando estivesse em casa, é a continuidade da imantação daquele baralho. Então, acender a vela com o baralho do lado, qualquer outro elemento que você quisesse, e pedir, já se conectar. É o primeiro exercício de conexão com os mentores ciganos que vão trabalhar contigo a partir do oráculo. É isso, é essa primeira conexão, né? Então, é aquela velinha laranja ou vermelha aromatizada. As fitas são elementos ciganos por excelência. Então, lá na nossa terceira aula, quando a gente falar sobre os elementos ciganos, eu vou falar das fitas, o que elas significam, qual é a energia que o cigano movimenta, as ciganas movimentam quando usam as fitas coloridas, né? Então já fica para vocês irem imantando e guardando o baralho de vocês, tá bom? Então, muitos beijos, até a nossa próxima aula. Quem tá no curso de baralho e magia cigana em Rio Grande, domingo a gente se vê. Para quem esteve aqui nos visitando e acabou aqui até participando da nossa aula, muitos beijos, olha, muito obrigada, e compartilha. O melhor agradecimento que vocês podem fazer, já que a gente fez essa transmissão na página aberta, compartilha para mais gente ficar sabendo, divulgar meu curso. Eu tô com turma aberta de baralho e magia cigana para abril aqui em Cachoeirinha. Quem sabe a gente divulga mais, tá bom? Beijão, até o nosso próximo encontro.